Pessoal, boa noite então. Como nasce a fé? Eu coloquei no quadro aquela palavra grega, catequeu. Catequeu é a palavra grega que deu origem à palavra catequese, né? A pronúncia catequeu. Ela significa ecoar, como um sino que ecoa. O sino bate na igreja e fica ressoando na cabeça. É assim que nasce a fé. E é por isso que a gente faz catequese na igreja. Para que serve a catequese? Para fazer germinar no coração do cristão a fé, a semente da palavra, germinar no coração do ser humano. Chegou alguém? Dona Andréia, seja bem-vinda, Pai de Jesus. Você assina para nós? Pode deixar, depois eu pego com você a lista no final. Então a catequese ela serve para plantar essa semente da palavra, essa semente ecoar no nosso coração. Precisa ecoar no nosso coração. Mas como que se dá esse mecanismo, né? A gente falou da revelação. A fé nasce da revelação. Semana passada a gente falava que Deus se revela a nós. Que depois que a gente ouve a revelação de Deus, a gente precisa aderir a Deus pela fé. Mas como que se dá exatamente isso, né? A gente falava semana passada que a revelação se deu por completo, que a revelação se encerrou com o último apóstolo, que a revelação foi entregue à igreja na pessoa de Pedro, nas suas 3 dimensões. Quais são as 3 dimensões da revelação? São as 3 dimensões da nossa fé. Sagrada tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. Vocês lembram disso? Falei semana passada? Lembram-se? Sagrada tradição é aquilo que nos veio dos apóstolos. Por exemplo, a gente pegar aqui carta de São Paulo aos Coríntios. Carta de São Paulo aos Coríntios. Vou pegar aqui. Vamos colocar São Paulo aos Coríntios. Filipenses. Eu não sei. Primeiro Coríntios 11, 23. A gente vai ficando velho, cara. A cabeça vai falhando, mas pelo menos eu lembrei que é Coríntios. 1 Coríntios 11, 23. São Paulo diz assim, ó. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Então ele fala assim, ele está falando aqui da Eucaristia, né? Aí ele vai falar da instituição da Eucaristia. E depois de ter dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que será entregue por vós. Então ele fala aqui, eu vos transmiti aquilo que eu recebi. A Sagrada Tradição é isso, é a transmissão daquilo que foi recebido dos apóstolos. A primeira carta aos Coríntios foi escrita no ano 52 depois de Jesus. 52 depois de Cristo. Jesus morreu no ano 33. Jesus morreu no ano 33. Coríntios foi escrito 19 anos depois da morte de Jesus. Nenhum evangelho havia sido escrito ainda. O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos, foi escrito ainda depois da carta aos Coríntios. Então, antes de qualquer evangelho, a primeira carta aos Coríntios foi escrita. E aqui, o que São Paulo vai dizer? Eu vos transmiti aquilo que eu recebi. É a sagrada tradição. Os apóstolos ouviram da boca de Jesus, Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. João 6,48. Eu sou o pão da vida. Jesus disse. E aí, os apóstolos ouviram da boca de Jesus, então os apóstolos pregavam para os discípulos. Os discípulos ouviram aquela pregação dos apóstolos e pregavam, iam como aquela corrida, entrega de bastão, né? Vai passando o bastão, a pessoa vai passando o bastão e vai pegando o bastão e vai correndo, o próximo corredor. Isso é a Sagrada Tradição. Aquilo que eles receberam lá dos apóstolos. Então a Sagrada Tradição, ela remete à revelação do próprio Jesus, que se encerrou com o último dos apóstolos, que é São João Evangelista. A partir de São João Evangelista, esse bastão vai sendo passado, a Sagrada Tradição vai sendo passada. E qual é a autoridade da Sagrada Tradição? Aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus pregou, é a autoridade do próprio Jesus. Então é o que São Paulo vai dizer, eu vos transmiti aquilo que eu recebi. Que o Senhor Jesus, na última noite, foi
que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, disse: isto é o meu corpo e será entregue por vós. São Paulo está dizendo, isso é recebido da boca de Jesus, é a tradição, aquele que ele ouviu da boca de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, mesma carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 3, São Paulo vai dizer assim: eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei e que tendes acolhido, no qual estáis firmes. Por ele sereis salvos, se conservá-lo como vou-lo preguei. O que São Paulo está falando? Do evangelho que eu preguei. Essa é a primeira carta aos Coríntios. Ela foi escrita antes dos evangelhos. Ou seja, até aqui o evangelho era só pregado, não tinha nada escrito. Então, gente, eu estou falando do evangelho que eu preguei para vocês, São Paulo está falando. O evangelho não está escrito ainda. Ele vai ser escrito depois por Marcos, que é o primeiro evangelista. Até aqui era só tradição. Depois da Sagrada Tradição surgiu então as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras foram discernidas pela igreja. A igreja que discerniu quais são os livros canônicos e quais são os livros que não são canônicos. Os deuterocanônicos, os apócrifos, por exemplo. A igreja que discerniu quais são os livros inspirados por Deus. Então ela tem autoridade católica. A Bíblia é fruto dos bispos da igreja católica. Até mesmo o Velho Testamento, quem discerniu quais seriam os livros canônicos foram os bispos católicos. Porque Pedro era bispo, primeiro de todos os bispos, né, Papa. Paulo era bispo, Tiago era bispo, João era bispo. Todos os apóstolos foram os primeiros bispos. Foram eles que discerniram quais são os livros inspirados. Inclusive foram eles que produziram muitos desses livros da Sagrada Escritura. Por exemplo, os evangelhos foram produzidos por 4 bispos. João era bispo, Mateus era bispo, Lucas era bispo e Marcos era bispo. Então os 4 evangelhos foram produzidos por bispos. O Atos dos Apóstolos foi escrito por São Lucas, que era bispo. As cartas de Paulo, São Paulo, que era bispo, e assim por diante. A Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. O que é o Sagrado Magistério? O Sagrado Magistério é todo o ensinamento da igreja ao longo dos séculos. A igreja vem ensinando ao longo dos séculos. E o Sagrado Magistério não se desdiz. Por exemplo, o Papa Paulo VI, naquela encíclica, diz Humanae Vitae, a encíclica dele, Humanae Vitae, ele diz que os métodos anticoncepcionais artificiais não podem ser usados pelos católicos. Isso nunca vai ser desdido, porque é a tradição da igreja. O Papa falou, acabou. Por exemplo, o sacerdócio católico, o homem é ordenado sacerdote, nunca vai haver uma sacerdotisa, porque a Sagrada Tradição diz que o homem deve ser ordenado, e o Santo Padre, o Papa João Paulo II, disse que isso nunca vai ser mudado. Então a tradição nunca vai mudar. Não adianta o mundo ficar esbravejando contra a igreja não muda. É a Sagrada Tradição, é a fé de 2000 anos, nunca vai mudar. É uma rocha, a rocha não muda, é uma rocha firme. É por isso que Jesus chamou Simão de rocha, Cefas. Simão, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então isso é a Sagrada Tradição, isso é a Sagrada Escritura, isso é o Sagrado Magistério. Essa é a nossa fé que nos foi revelada. E a fé que nos é revelada chega aos nossos corações por 2 vias. A via da profecia e a via dos milagres. E aqui a gente entra no nosso tema, na nossa catequese de hoje. Como nasce a fé? A fé nasce no nosso coração pela profecia e pelo milagre. Como assim a fé nasce pelo milagre? Vamos meditar o que é o milagre. Vocês já ouviram falar do milagre eucarístico lantiano, né? Alguém nunca ouviu falar do milagre eucarístico lantiano? Todo mundo sabe? Você sabe? Você sabe? O milagre eucarístico lantiano é o seguinte. Na cidade de Lantiano, na Itália, século XIII, época de São Francisco de Assis, Santo Antônio de Lisboa. Nessa época existia uma heresia chamada heresia dos albigenses, os cártaros albigenses. O que essa heresia dizia? Essa heresia dizia que tudo que é matéria é do demônio. Essa heresia dizia que esse mundo não foi criado por Deus, mas que esse mundo, na verdade, ele é uma zombaria do demônio. O demônio criou esse mundo material. E tudo que é matéria, carne, material que a gente toca é do demônio. E que o Deus verdadeiro é somente das coisas espirituais. Então os cártaros albigenses, com essa heresia, pregavam que Deus, então, não se fez homem. Como que Jesus ia se fazer homem? Se Jesus
é Deus e Deus é por espírito. Como que ele encarnaria numa criança? Entendeu? E essa era a heresia. E se Jesus não se fez homem, Jesus não morreu na cruz. Porque como é que ele morreria na cruz se ele era só, ele dizia que Jesus aparentava ser um homem, mas não era um homem, era por espírito. Então ele não morreu na cruz. Então ele não ressuscitou. E aí desconstruía toda a fé católica. E se Jesus não tinha carne, então como é que a Eucaristia ia ser a carne de Cristo? Se Jesus nunca teve carne, corpo de Cristo. E inclusive eles diziam que as pessoas não podiam comungar. Porque a comunhão, comer pão, pão é matéria do demônio. Não se podia comer pão. E era uma heresia terrível. Santo Antônio de Lisboa, que a gente chama também Santo Antônio de Pádua, ele é conhecido como o martelo dos hereges. Sabe por quê? Porque ele pregava contra a heresia albigense. Você já viu que Santo Antônio tem o menino Jesus no braço? E a Bíblia? Por que Santo Antônio tem o menino Jesus no braço? Porque ele gostava de criança? Porque ele pregava a encarnação do Verbo. Ele pregava Jesus se fez menino. Jesus se fez homem. Entendeu? Jesus se fez homem como nós, 100% homem, 100% Deus. Totalmente humano, com exceção do pecado. E comia pão e bebia vinho e dormia e etc. E como todo homem, com exceção do pecado. E Jesus está no pão da vida. Vocês já ouviram falar do milagre do burro? O milagre do burro, Santo Antônio vai discutir com Cártaro Albigense, que diz que Jesus não está na Eucaristia porque Jesus não se fez homem, a Eucaristia não existe. É só ilusão dos católicos. E ele fala assim, o seu burro é mais inteligente que você, porque o seu burro tem fé eucarística. E aí o homem dá risada e fala assim, eu vou te provar que o seu burro tem fé eucarística. Deixe o seu burro 3 dias sem comer e eu vou trazer o Santíssimo Sacramento. O burro e você vai colocar aqui o feno e eu vou trazer o Santíssimo Sacramento. O burro não vai no feno, o burro vai se ajoelhar diante da Eucaristia. E o homem deu risada, falou, então vamos fazer o teste. E aí o homem deixou o burrinho dele 3 dias sem comer. Depois de 3 dias, Santo Antônio, no dia do desafio, foi na igreja, rezou, tomou Jesus no Santíssimo Sacramento no ostensório e levou para o burrinho. E colocou o feno do lado. O burro veio direto na direção de Jesus, se ajoelhou e adorou a Jesus. E aí todo mundo creu na presença real de Jesus. E assim, com esses milagres, Santo Antônio desconstruía a heresia cártaro-albigense. Por isso que ele é conhecido também como martelo dos hereges. Né? Isso que eu te falei, para mostrar que como que a heresia cártara combatia a fé na Eucaristia. E essa combatividade dos cártaros contra o Santíssimo Sacramento era tão grande que chegou a abalar a fé de um sacerdote. O nome desse padre era Padre Pedro de Praga. E o Padre Pedro começou a duvidar se Jesus realmente estava presente na Eucaristia, por causa da influência dos cártaros albigenses. Mas ele queria acreditar conforme acredita a igreja. Então, ele resolveu fazer uma peregrinação a Roma. E ele saiu de Praga e foi até Roma para poder conversar com o Papa, para poder rezar diante do túmulo dos apóstolos, para que Deus lhe desse a graça de crer como cria a igreja. Quando ele chegou na cidade de Lanciano, na Itália, apesar de estar com dúvidas sobre a fé eucarística, ele continuava celebrando a missa todos os dias. Naquele dia, ele se retirou na sacristia da igreja e pediu a Deus que lhe desse a fé de crer como cria a igreja. Que tirasse dele todas as dúvidas, que ele queria acreditar naquilo que a igreja acreditava. E ele foi celebrar a missa. Quando o Padre Pedro tomou a espécie do pão na mão e ergueu e disse as palavras que São Paulo disse aqui, na primeira carta aos Coríntios que a gente leu: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Aquele pedaço de carne na mão do Padre Pedro, aquele pedaço de hóstia na mão do Padre Pedro se tornou um pedaço de carne. E o vinho que estava no cálice se tornou sangue. Isso foi no ano de 1230 e pouco. Até hoje, na cidade de Lanciano, está lá o pedaço de carne e os coágulos do sangue. O sangue está coagulado. Na década de 70, do século passado, 1970 e pouco, entre a década de 70 e a década de 80, os frades franciscanos que cuidam do santuário eucarístico Lanciano permitiram que histologistas estudassem o milagre eucarístico Lanciano para atestar a veracidade do milagre ou não, porque esse milagre está lá desde 1200 e pouco. A carne não está na geladeira, a carne está exposta à temperatura ambiente, o sangue está exposto à temperatura ambiente, nunca estragou, nunca apodreceu e está lá até hoje. Por isso só já prova que é um milagre, né? Mas enfim.
Então, o Dr. Linneu e o Dr. Pacelli, que foram os dois histologistas que estudaram o milagre lantiano, recolheram as espécies eucarísticas e estudaram. Eles eram histologistas. Inclusive, eles tinham prestado serviços para a NASA. Em detalhe, Dr. Linneu e Dr. Pacelli eram ateus. Lembra que eu disse como nasce a fé? A fé nasce do milagre e da profecia. Estou dando esse exemplo para mostrar como que a fé nasce do milagre. Dr. Linneu e Dr. Pacelli não tinham fé. Eles eram ateus. E estudaram o milagre eucarístico lantiano. Depois de décadas estudando o milagre eucarístico lantiano, eles mandaram um telegrama para o convento dos franciscanos que cuidavam do milagre eucarístico. Naquela época não tinha WhatsApp, né? Mandaram um telegrama. O irmão porteiro recebeu o telegrama, viu que era do laboratório dos histologistas Dr. Linneu e Dr. Pacelli, não abriu. Chamou o superior, falou, chegou um telegrama aqui do Dr. Linneu e do Dr. Pacelli, que estão estudando o milagre eucarístico. E o superior do convento chamou todos os franciscanos para juntos lerem o que estava naquele telegrama. Então, quando toda a comunidade se reuniu, ele abriu o telegrama e estava escrito no telegrama: Et verbum caro factum est. E o verbo se fez carne. E o relatório do Dr. Linneu e do Dr. Pacelli era fantástico. Dizia assim: aquele sangue era o sangue de um homem vivo. Não se sabe como, mas é um sangue vivo. Aquela carne é a carne de um homem vivo. Gente, aquela carne está lá há 2.000 anos, há 800 anos a carne está lá. É a carne de um homem vivo. Quem está falando isso não é a igreja, são cientistas que eram ateus. Aquele sangue é do tipo AB positivo, do mesmo tipo de sangue que está no Santo Sudário de Turim. Ou seja, o homem que estava no Santo Sudário de Turim tem o mesmo sangue daquele homem, daquele sangue que foi retirado. E no laudo eles diziam: esse sangue foi colhido hoje, como se tivesse sido tirado da veia de um homem naquele dia que eles começaram a fazer o estudo. E ele traz diversos detalhes histológicos, científicos, sobre aquela carne e aquele sangue. Eles dizem, por exemplo, que aquele pedaço de carne é parte do miocárdio, do tecido e do nervo vago do coração, um pedaço, um recorte de um coração humano. E trazem diversos detalhes. Consequência dos estudos do Dr. Linneu e do Dr. Pacelli sobre o milagre eucarístico lantiano, se converteram e se tornaram católicos. Então, a partir da experiência com o milagre, surgiu a fé. Então, a fé nasce do milagre. A pessoa vê o milagre e, a partir daquela experiência com aquele milagre, ele não consegue duvidar mais. Ele percebe que só Deus pode fazer aquilo. E ele começa a crer que Deus realmente existe. E que Deus se revela por meio da igreja que prega conforme aquele milagre. E aí você pensa, mas isso aconteceu no milagre eucarístico lantiano, mas milagres são coisas raras. Não, milagres não são coisas raras. A nossa fé que é coisa rara. Por exemplo, cada vez que a gente tem a beatificação de um santo, canonização e a beatificação de um santo só é beatificado se houver um milagre inexplicável para a ciência. Só é canonizado se houver mais um milagre. E olha quantas canonizações tem na igreja. Os milagres se sucedem. Por exemplo, aqui, perto de nós, a Beata Inhaxica, de Baipendi, sul de Minas, foi beatificada agora, já no século XXI. A Miraculada, que é a senhora que recebeu o milagre, que fez com que a Inhaxica fosse beatificada, a Miraculada tinha um problema cardíaco. O médico disse para ela: a senhora tem que operar, senão a senhora vai morrer. Ela disse: eu não quero operar, né? Inhaxica vai me operar. Eu vou rezar para Inhaxica e Inhaxica vai me operar, eu não vou operar. E ela não foi mais no médico. E ela rezou para Inhaxica e disse que ela ia ser curada pela Inhaxica. E não voltou no médico mais. Depois de um tempo, um médico de Caxambu, cidade pequena em Minas Gerais, viu ela de novo e falou assim: a senhora vai morrer, a senhora não foi para São Paulo operar. Não, a Inhaxica me curou já, estou bem. Mas que a Inhaxica curou a senhora tá maluca? Não, a Inhaxica me curou. A médica: tá maluca, velhinha, né? Vão lá no meu consultório então, que eu vou fazer uns exames no seu coração para ver como a Inhaxica te curou. E ela fez uma ressonância, e o exame mostrava que o coração dela havia sido operado. O coração dela, inclusive, tinha uma cicatriz. E ela falava assim: o que aconteceu? O que operou a senhora? Ela falou assim: a Chica me operou. E não tinha cicatriz por fora de cirurgia, de nada, mas o coração dela tinha uma cicatriz de quem tinha sido operado. E o procedimento cirúrgico médico que precisava ser feito no coração daquela mulher foi feito. Quem fez? Inexplicável pela ciência.
Com esse milagre, a Beata Inhaxica foi beatificada. Esse milagre aconteceu agora, recentemente. Essa mulher immaculada, inclusive, quando eu fui, eu vou sempre ao santuário da Inhaxica, né? Mas 2 vezes atrás que eu fui no santuário da Inhaxica, ela estava lá. Ela é tipo uma... Todo mundo quer falar com ela, né? Ela é tipo uma popstar da Inhaxica. Todo mundo quer falar com ela. Ela estava lá, a senhora lá miraculada, bem de saúde pra caramba. Andando, trocando ideia. Tá lá o milagre, é só ir lá e ver. Século 21. Então, a partir da pessoa que vê aquele milagre, como que vai dizer que Deus não existe e não opera? Deus existe e opera. A fé nasce do milagre, mas a fé também nasce da profecia. O que é a profecia? A profecia é a pregação da palavra. Isso aqui que eu estou fazendo é a profecia. A profecia é quando alguém fala de Deus para você. Quando você vai à missa, o padre prega na homilia. Aquilo ali é a profecia. A pregação da palavra, o estudo do catecismo, a leitura da Bíblia Sagrada, a leitura de um livro piedoso, ouvir a pregação do padre Paulo Ricardo na internet, ouvir, estudar as coisas de Deus, estudar as coisas da fé. Isso é profecia. A partir de quando você lê o catecismo e você começa a meditar aquilo e fala, nossa, é verdade isso que o catecismo está falando. E aí você, a partir disso, você cria uma fé. Você acredita naquilo que o catecismo te falou. Você lê o livro de Santo Afonso Maria de Ligório e você ouve os argumentos, a pregação de Santo Afonso de Ligório, e aquilo você começa a ter mais fé eucarística e assim por diante. Então a fé nasce da profecia também. Só que é o seguinte, gente, a profecia é o meio ordinário de nascer a fé. O milagre é o meio extraordinário. O que Jesus disse? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus deu a ordem de pregar. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aí depois Jesus manda fazer milagres. Expulsarão demônios, curarão em meu nome, etc, etc. Ou seja, primeiro Jesus dá a ordem da profecia, depois Jesus dá a ordem do milagre. Primeiro Jesus manda os apóstolos pregarem, depois ele confirma a pregação com os milagres. Então, a profecia é o meio ordinário de nascer a fé. A gente ouve a pregação, a gente crê na pregação. Se não cremos, se faltar fé, Deus tem que intervir por meio de milagre. Então, se Deus operou um milagre na sua vida para que você creia, é sinal de que você tem um coração duro. Porque já foi pregado e você não creu. Por exemplo, o Dr. Lineu e o Dr. Pacelli, eles eram italianos. Você acha que um italiano nunca ouviu falar de Jesus? Um italiano, claro que ele já ouviu a profecia. Ele já ouviu falar que Jesus é o Filho de Deus, ele já foi numa igreja, já viu o crucifixo. O cara mora na Itália, mora na cidade do Papa. Quantos santos não tem na Itália? Italianos? São Pio, São Francisco, Santa Gemma, Santa Clara. Uma pancada de santo italiano. Né? Sede da igreja, o Vaticano, dentro de Roma. Claro que o Dr. Lineu e o Dr. Pacelli já haviam ouvido falar de Jesus. A profecia já havia sido anunciada. Mas eles não creram na profecia. Então Deus vem com um milagre. E aí eles creem. Então essas são as duas fontes da fé. Catequeu. Lembra o que é catequeu? Ecoar. E aí está o centro da nossa catequese de hoje. Por que a gente está fazendo catequese? Para ouvir a profecia. E essa profecia ecoar no nosso coração. E assim fazer nascer a fé. A catequese precisa ecoar no seu coração como um sino da igreja que bate, que badala e fica ecoando. Para que o sino ecoa? Ele ecoa para te chamar para o encontro com Jesus. 1 hora antes da missa, toca o sino. Hora da missa, vai para a igreja. Meia hora antes da missa, toca o sino. Vai para a igreja. Quando o padre toma o pão, ergue e diz, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. E o pão deixa de ser pão e passa a ser o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. O que acontece na igreja? Toca o sininho, não é? Toca o sino. Ou seja, encontra, ecoa no seu coração aquela fé. Quando o padre diz, isto é o meu corpo, aquilo precisa tocar o sino, precisa ecoar, catequeu dentro do seu coração. É assim que nasce a fé. Então, gente, diante dessa catequese de hoje, a gente percebe que a fé, ela nasce da adesão à revelação, e essa adesão se dá por meio de milagre ou de profecia. A gente precisa olhar para nós mesmos
e ver que existe dentro de nós mesmos uma dupla revelação. Dentro do nosso coração tem uma dupla revelação. Lembra aquela revelação que Jesus pregou, que se encerrou com os últimos apóstolos? A revelação que é a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério. A revelação que é o depósito da fé. Essa revelação, depois que ela ecoa, ela precisa ter uma dupla revelação dentro do nosso coração. Por exemplo, Jesus está verdadeiramente presente na Eucaristia. Você pode crer nisso porque Jesus falou em João 6,48, eu sou o pão da vida, profecia. Você pode crer nisso porque o padre pregou e disse que Jesus está na Eucaristia. Você pode crer nisso porque o padre disse, tomai todos e comei, isso é meu corpo que será entregue por vós, e levantou a hóstia mostrando que é Jesus, ou seja, profecia. Certo? Profecia. Ou você pode crer nisso porque você estudou o milagre eucarístico lantiano e se converteu. Ou estudou o milagre eucarístico de Buenos Aires, ou estudou tantos outros milagres eucarísticos, por exemplo, o milagre eucarístico de Bolsena, e uma infinidade de milagres eucarísticos que aconteceram na história da igreja e que ainda hoje acontecem na história da igreja. Os milagres eucarísticos vão sempre se multiplicando, porque o povo tem falta de fé e Jesus tem que provar para eles que ele está presente na Eucaristia por meio de milagres. Então você pode crer pela revelação ou pelos milagres, mas isso só vai se tornar fé de verdade se você tiver uma dupla revelação, ou seja, se aquilo fazer sentido na sua vida. E para aquilo fazer sentido na sua vida, precisa ecoar dentro do seu coração, como sino. Catequeu, ecoar. Aquilo precisa badalar no seu coração. Ou seja, você precisa meditar, rezar. Você precisa fazer com que aquela verdade de fé demore no seu coração. Para que essa semente da fé, que foi plantada pela revelação, através do milagre ou da profecia, essa semente possa crescer no seu coração e dar frutos. Mas isso é matéria para o nosso próximo encontro, para o nosso próximo episódio. Semana que vem, como manter acesa a chama da fé. Entendemos hoje como nasce a fé. Deus se revelou. Essa revelação precisa ecoar no meu coração através da profecia ou do milagre. Amém? Profecia, pregação, milagre, coisa extraordinária. Isso ecoa no meu coração e faz nascer no meu coração a chama da fé. Só que essa chama da fé, às vezes ela se apaga. Ela nasce, bate um vento, ela apaga. Como manter acesa a chama da fé? No nosso próximo encontro, a gente vai meditar sobre isso. Mas até lá, até a próxima semana, vocês conseguem fazer um milagre para mim até semana que vem? Não? Conseguem? Milagre em segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Amanhã é sábado, né? Um milagrinho sábado, um milagre domingo, um milagre segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira que vem. Vocês conseguem providenciar? Conseguem fazer um milagre para todo dia? O menino de fé, o homem de fé. Dependendo, né? Mas às vezes não, né? Mas você consegue fazer profecia. Ou seja, você consegue ouvir a homilia diária do Padre Paulo Ricardo. Você consegue ler a Sagrada Escritura. Você consegue ler o Catecismo da Igreja Católica. Vocês lembram numa catequese que a gente fez, no começo, que eu dizia para vocês, gente, o que eu falar para vocês aqui não se esgota, é apenas a ponta do iceberg. Você precisa ir estudar a fé, você precisa ler, você precisa ouvir a pregação, você precisa buscar fontes seguras de fé. Vocês lembram disso? Então, durante essa semana, todos os dias, busque uma fonte de fé, alimenta a sua alma, faça ressoar, catequeu, faz ecoar no seu coração aquela fé através da pregação. E essa pregação de diversos meios, de diversas formas. Sendo lendo a Sagrada Escritura, eu quero meditar sobre a Eucaristia. Então vou abrir aqui em João capítulo 6,48. Eu sou o pão da vida, vosso pai no deserto comeram maná e morreram. Eu vou colocar no YouTube lá a pregação do Padre Paulo Ricardo sobre a Eucaristia. Eu vou ler um livro sobre o Tesouro Oculto, por exemplo, que é um livro que fala sobre o Santíssimo Sacramento do altar. E assim por diante. A gente precisa alimentar a nossa fé por meio de profecia. Porque o milagre é uma intervenção extraordinária. Lembra que eu falei? A profecia é uma intervenção ordinária. Então, a gente precisa, no mínimo, alimentar a nossa alma com profecia. Então, estudem o Catecismo da Igreja Católica, estudem a Sagrada Escritura, leiam livros piedosos, ouçam pregação segura, né? Eu indico o Padre Paulo Ricardo, que é, na minha opinião, o melhor padre do Brasil. E
Busque formação. Centro Dom Bosco, Padre Paulo Ricardo, o Padre Duarte Lara, e Padre Mário Sartori e assim por diante. Busque informação. Canal Subir na Montanha, pode assistir também. Amém? Busque informação, para que essa palavra possa ecoar no nosso coração e a fé sendo alimentada na nossa alma. Até a semana que vem, a gente vai falar como manter acesa a chama da fé. Mas para a gente falar como manter acesa a chama da fé, vamos acender a chama da fé durante a semana, tá bom? Ou você faz os milagres lá, ou você estuda. Ou melhor, mantenha acesa a chama da fé. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.